18 cartões amarelos, uma briga no túnel, um insulto pós-jogo captado pelas câmeras e a partida mais caótica da Copa do Mundo moderna. No centro de tudo, o homem mais calmo do futebol. Durante 2 décadas, os adversários tentaram de tudo para provocar Messi. Ninguém tinha conseguido, mas naquela noite, algo mudou. O que Van Gaal disse de diferente? E por que isso custou ao seu país uma vaga na semifinal? Uma rivalidade escrita em sangue. Argentina versus Holanda nunca foi um jogo normal. Toda vez que esses dois países dividem o mesmo campo em uma Copa do Mundo, alguma coisa se rompe. 6 encontros em 5 décadas e nenhum terminou em paz. Em 1974, a Holanda de Johan Cruyff atropelou a Argentina por 4-0. Aquela goleada ficou marcada no futebol argentino como uma cicatriz. 4 anos depois, em Buenos Aires, a Argentina sediou a Copa do Mundo sob uma ditadura militar. Os holandeses chegaram sem Cruyff. A Argentina saiu do túnel 5 minutos atrasada, de propósito. Enquanto a multidão enlouquecia. Kempes marcou 2 vezes na prorrogação. A Argentina ergueu sua primeira Copa do Mundo. A Holanda se recusou a comparecer à cerimônia de premiação. 44 anos depois, o futebol holandês ainda não tinha aceitado aquele resultado. Em 1998, a vingança veio da forma mais cruel possível. O jogo estava 1-1 no último minuto, quando Ortega perdeu a cabeça, deu uma cabeçada no goleiro Van der Sar e foi expulso. Então, do nada, um passe de 55 metros caiu nas costas da defesa argentina. Dennis Bergkamp dominou, passou pelo último defensor com o segundo toque e guardou com o terceiro. 3 toques. Um dos maiores gols da história. Holanda 2, Argentina 1. Em 2014, foi uma semifinal sufocante em São Paulo. 120 minutos sem gols, decididos nos pênaltis. Romero defendeu 2. Os holandeses voltaram para casa de mãos vazias, mais uma vez. Em dezembro de 2022, 5 décadas de polêmica e amargura já tinham sido passadas de geração em geração. Isso nunca foi apenas uma rivalidade de futebol. Era uma vendetta com placar. A história pessoal por trás. A provocação não começou em uma coletiva de imprensa no Catar. Começou 20 anos antes, dentro do Camp Nou, quando Van Gaal destruiu sistematicamente a carreira no Barcelona do ídolo de infância de Messi. Em 2002, Van Gaal voltou ao Barcelona. Seu primeiro movimento foi se livrar de Rivaldo, vencedor da Bola de Ouro, por se recusar a jogar pela ponta esquerda. Depois veio Juan Román Riquelme. Na Argentina, Riquelme era realeza. Bicampeão da Copa Libertadores com o Boca Juniors, um meio-campista tão elegante que toda uma geração de garotos argentinos cresceu tentando imitá-lo. Antes mesmo de Riquelme tocar na bola, Van Gaal o chamou publicamente de uma contratação política e disse isso diretamente para ele. Você é o melhor jogador quando está com a bola, mas quando não está, jogamos com um homem a menos. Se isso soa familiar, porque 20 anos depois, Van Gaal diria quase exatamente a mesma coisa sobre Messi, antes de uma quartas de final de Copa do Mundo. Van Gaal não apenas criticou Riquelme, ele o enterrou, obrigou-o a jogar aberto, o repreendeu publicamente sempre que ele tentava encontrar sua posição natural, ignorou seus gols. Riquelme fez 42 partidas pelo Barcelona, marcou 6 gols e nunca recebeu o papel que o tinha transformado em um dos melhores do mundo. Em janeiro de 2003, o Barcelona era o 12º, colocado em La Liga, 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Van Gaal foi demitido, mas o estrago já estava feito. Hristo Stoichkov resumiu tudo sem filtro. Por que Riquelme não deu certo no Barça? Porque teve um idiota como Van Gaal de técnico. E havia outra pessoa que jamais esqueceu o que Van Gaal fez com Riquelme. Um adolescente canhoto treinando em La Masia que idolatrava Riquelme, que viu tudo acontecer com seu herói de dentro do mesmo prédio.
O agente que levou o Messi ao Barcelona confirmou isso anos depois. Para ele, Riquelme era um de seus grandes ídolos. Léo só ficava olhando para ele porque era muito tímido. Aquele adolescente era Lionel Messi. E ele se lembrava de tudo, a provocação. Quando os jornalistas perguntaram a Van Gaal como ele planejava parar Messi, o técnico holandês respondeu com um sorriso: Messi é o jogador criativo mais perigoso. Ele pode criar muito e fazer gols, mas quando eles perdem a bola e o adversário fica com a posse, ele não faz muita coisa. Aí estão as nossas chances. Ele não faz muita coisa. Exatamente a mesma crítica, o mesmo enquadramento, o mesmo holandês dizendo ao mundo que um gênio argentino faz coisas maravilhosas com a bola, mas não trabalha o suficiente sem ela. 20 anos antes, ele tinha dito isso sobre Riquelme. As palavras eram quase idênticas. Quando perguntaram sobre seu plano tático para conter Messi, Van Gaal dispensou a pergunta com um gesto. Não é tão difícil encontrar uma resposta para pará-lo. O melhor jogador de todos os tempos. E Van Gaal tratou a pergunta como se fosse um pequeno incômodo. Messi confirmou isso um ano depois. Acho que Van Gaal me provocou de propósito. Eu não gosto que as pessoas falem antes dos jogos. Eu sempre respeito todo mundo, mas também gosto de ser respeitado. E eles não foram respeitosos conosco antes da partida. O jogo, em 9 de dezembro de 2022, no estádio Lusail, o capitão argentino entrou em campo carregando algo que o mundo nunca tinha visto Messi levar para uma partida. Durante 30 minutos, o jogo foi travado e disciplinado. O meio-campo holandês fechava cada porta antes que Messi pudesse abri-la. Mas, aos 35 minutos, Messi recebeu a bola a 27 metros do gol, com 3 defensores holandeses bloqueando o caminho. Ele esperou meio segundo, a mais do que qualquer outro jogador ousaria esperar. Então, enfiou um passe tão preciso que cortou a linha defensiva inteira, como se ela nem existisse. Molina finalizou com calma, 1-0. Aquele passe foi a resposta de Messi para Van Gaal. O homem que disse que não era tão difícil pará-lo acabava de ver seu plano defensivo desmoronar por causa de uma única bola. Minuto 73. Pênalti. Messi bate, manda Noppert para o lado errado, 2-0. Então ele faz aquilo, não comemora com os companheiros. Vira, caminha em direção ao banco da Holanda, firma os pés no chão, coloca as mãos atrás das orelhas e encara Louis van Gaal diretamente. A comemoração de Riquelme. Exatamente o mesmo gesto que seu ídolo de infância tinha dirigido ao mesmo homem dentro do Camp Nou 20 anos antes, em uma quartas de final de Copa do Mundo, com o mundo inteiro assistindo. Aquilo não era uma comemoração de gol. Eram 20 anos de história disparados a queima-roupa. O próprio Messi admitiu o que pensou naquele instante. Que idiota! Eles ainda podem empatar. E ele estava certo. Aos 83 minutos, Weghorst, o atacante de 1,97 metros que Van Gaal colocou para criar o caos, subiu e marcou de cabeça 2-1. Tudo explodiu. Paredes cometeu uma falta perto da linha lateral, levantou e chutou a bola dito no banco holandês. Os reservas invadiram o campo. Van Dijk foi para cima de Paredes e o derrubou no chão, corpos por toda a parte. O árbitro deu 10 minutos de acréscimos. Aos 101 minutos, no ato final do tempo regulamentar, uma falta na entrada da área. Todo mundo esperava um cruzamento. Em vez disso, Koopmeiners tocou curto para o lado. A barreira se mexeu um segundo tarde demais. Weghorst dominou e colocou no canto, 2-2. A prorrogação não resolveu nada. O jogo mais caótico da Copa do Mundo moderna foi para os pênaltis, a disputa de pênaltis e o caos final. Emiliano Martinez não apenas defendia pênaltis, ele destruía quem batia. E ele tinha ouvido o que Van Gaal disse antes da partida, que a Holanda tinha vantagem numa disputa de pênaltis, que, se fosse para os pênaltis, os holandeses venceriam. Virgil van Dijk foi o primeiro. Martinez encarou, mexeu na bola, demorou, falou.
Van Dijk bateu à direita. Martínez acertou o canto. Defesa. Messi foi o seguinte, calmo, sem pressa, como se as 2 horas anteriores de caos tivessem acontecido com outra pessoa. Colocou a bola, escolheu o canto e marcou. Bergwijn bateu o segundo pênalti holandês. Martínez já estava dentro da cabeça dele. Bergwijn bateu rasteiro. Martínez pulou. Outra defesa. 2 pênaltis holandeses, 2 defesas. O duelo tinha acabado antes mesmo de realmente começar. Quando Lautaro Martínez teve a chance de encerrar tudo, não hesitou. Canto baixo. Rede. A Argentina venceu por 4-3. Em vez de alívio e abraços, os argentinos dispararam em direção ao gol holandês para comemorar na cara de cada camisa laranja que encontrassem. Otamendi correu direto para o gol e colocou as mãos atrás das orelhas. Os holandeses reagiram. Mais uma confusão. Dumfries empurrou um jogador argentino e recebeu o segundo amarelo. Depois, o vermelho durante a comemoração dos pênaltis. O jogo terminou com 18 cartões amarelos e um vermelho, um recorde de Copa do Mundo, que talvez nunca seja igualado. A briga continuou no túnel. Horas depois, surgiram relatos de confrontos entre membros das 2 delegações nos corredores do estádio Lusail. Messi falou diante das câmeras da TYC Sports, ainda com a camisa do jogo, ainda furioso. A calma que tinha definido sua vida pública por 20 anos tinha desaparecido. Ele partiu para cima de Van Gaal. Van Gaal vende a ideia de que joga um bom futebol, mas o que ele fez foi colocar gente alta e rifar a bola para frente. Ele também foi para cima do árbitro. E então, Wout Weghorst passou caminhando atrás dele. Messi virou a cabeça, olhou nos olhos dele e disse: "O que você está olhando, idiota?" Na câmera, sem filtro, sem pedido de desculpas, o jogador de futebol mais famoso do mundo dizendo na cara de um rival exatamente o que pensava com um microfone a 15 centímetros da boca. O vídeo viralizou em minutos. À meia-noite, já era a frase mais pesquisada da internet. Na manhã seguinte, já estava estampada em camisetas por toda Buenos Aires. Emi Martínez também deu seu próprio veredito sobre as previsões de Van Gaal. Ouvi Van Gaal dizer que eles tinham vantagem nos pênaltis, que se fosse para os pênaltis, eles ganhariam. Acho que ele precisa manter a boca fechada. O final. A Holanda foi para casa. 2 semanas depois, quando Messi ergueu a Copa do Mundo naquele mesmo estádio, depois de vencer a Croácia na semifinal e a França na maior final já disputada, uma imagem continuava voltando. Não a taça erguida, não a bola de ouro. O gesto com as mãos atrás das orelhas, direcionado a um técnico holandês de 71 anos, que achou que podia menosprezar Lionel Messi da mesma forma que tinha menosprezado Juan Román Riquelme. Isso responde à pergunta que o mundo do futebol fez naquela noite em Lusail. O que acontece quando você provoca o GOAT? Você perde.